Seja muito bem-vindo à primeira aula do meu mini treinamento gratuito Quantos. Dentro desse mini treinamento, você vai aprender muita coisa sobre modelagem. A gente vai passar longas horas juntos, aprendendo tudo que você precisa saber para entrar dentro desse mercado, para aprender a trabalhar com modelagem quantitativa. Saber o que é modelagem, o que não é modelagem, aprender muita coisa sobre esse tema e sobre outros temas também. No geral, a ideia é que você saia daqui com no mínimo um modelo quantitativo pelo menos já pré-moldado e pré-pensado, com uma lógica de programação por trás, para você já começar a implementar tudo que você aprender aqui dentro. A ideia desse treinamento não é necessariamente te ensinar apenas a fazer day trade no mini dólar, mini índice. Ai, sou trader de mini dólar, mini índice. É uma puta de uma besteira isso. A ideia aqui é te ensinar a fazer dinheiro, é abrir a tua mente, expandir os seus horizontes para quiçá você que está perdendo seu dinheiro, não está conseguindo performar dentro do mercado no intraday, você expandir os seus horizontes, começar a operar CFDs, começar a operar futuros na CME, outros ativos, e expandir, como eu disse, o seu horizonte de informações e começar a operar outros mercados com outros times de execução de operações. Essa primeira aula não é uma aula introdutória. Aliás, a gente vai aprender coisas introdutórias, mas com o decorrer dela vai deixar de ser introdutório. Tem muita coisa legal aqui. E bora lá. Eu vou pedir apenas uma coisa para vocês. Eu vou deixar, vai aparecendo aqui em cima de vez em quando, acho que vai estar aparecendo aqui em cima, aqui assim, alguns pop-upzinhos. Vai aparecer um QR Code para vocês abrirem conta na minha corretora parceira. Lá vocês vão conseguir globalizar o capital de vocês, investir em todos os cantos do planeta. Lá vocês vão poder operar desde o mercado de câmbio, que é o mercado de Forex, vão conseguir operar ações nos Estados Unidos, que é um mercado gigantesco. Vocês vão ver que tem muita oportunidade bacana nesses outros mercados. Às vezes você que está operando mini dólar, mini índice, etc., você não está conseguindo extrair resultados. E por que isso acontece? O mercado brasileiro ele é um mercado totalmente, como eu posso dizer, ele não é um mercado amigável para a galera que é iniciante, para a galera que é pessoa física. Por que eu digo isso? Se a gente pegar e fazer uma conta rápida de volatilidade, a vol implícita do mercado, que é a volatilidade que tende a se realizar no futuro, a volatilidade implícita do nosso dólar frente ao real, que é o USD-BRL, ela é uma volatilidade implícita de 25%, uma volatilidade altíssima. Se a gente compara a nossa volatilidade em períodos normais, que é essa média 25, 24% mais ou menos, com a volatilidade de uma moeda de um país desenvolvido, como por exemplo o euro da União Europeia, a gente compara a volatilidade implícita do euro em época de guerra com a volatilidade do real em períodos normais, ela é muito inferior à volatilidade do nosso dólar. A volatilidade média em períodos de crise do euro, o euro frente o dólar, por exemplo, ela tem uma volatilidade implícita média de 8% em períodos de guerra. Então, esses países desenvolvidos em época de guerra não chega a volatilidade implícita da nossa moeda em épocas de guerra, para vocês terem noção. Então, quando você troca esse drive, esse gatilho na sua mente e começa a globalizar suas operações em outros países, em outros lugares, você consegue ter essa oportunidade de diversificar o teu capital e ter a possibilidade de conseguir extrair alfa, de conseguir gerar dinheiro constantemente dentro do mercado. Vou parar de enrolação, os pop-ups vão aparecer aqui, aproveitem, tá? É uma ótima oportunidade. Não fiquem perdendo tempo num país, num mercado mal desenvolvido, com poucas oportunidades, para vocês ficarem patinando, para vocês ficarem brincando de fazer day trade em ativos que não são amigáveis. Tá ok? Então, bora lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Mini curso carinhosamente apelidado de Quants, tá? Essa daqui é a primeira aula, vamos falar sobre trade quantitativo, sobre o que são modelos quantitativos. Tem muita gente que age de má fé e está usando o nome de modelos quantitativos, modelos quânticos, que já é um termo totalmente errado, que isso não existe, é modelos quantitativos. A ideia de um modelo quantitativo não é calcular o fluxo gringo, não é ver quando tem pessoa física ou investidor institucional comprando. Isso é algo que está sendo muito mal difundido na internet e está ficando popular. Esse é o principal ponto negativo. Bom, você direto ao ponto sobre o que eu acho sobre essas planilhas. Como eu disse, elas estão ficando muito populares no mercado por conta que o mercado está amadurecendo. Há alguns anos atrás, a única coisa que existia dentro do mercado financeiro era análise técnica e análise de fluxo. Daí o mercado começou a amadurecer, começou a evoluir e o pessoal começou a buscar coisas novas e veio de lá de fora, como sempre, veio de fora aqui para o Brasil. O pessoal descobriu que existia fundamentos, descobriu que existia modelos matemáticos para se operar no mercado e começaram a usar isso daí como o novo mecanismo mágico, o novo mecanismo milagroso para você conseguir ganhar dinheiro no mercado financeiro. Mas não tem nada de milagroso, é até mais complexo ainda você operar com modelos quantitativos.
Mas eu gosto muito de fazer essa comparação de que quanto mais complexo é para você extrair alfa do mercado, alfa são lucros acima de um benchmark. A gente já vai ver isso. Quanto mais complexo é para você ganhar dinheiro com o mercado, maior vai ser o teu lucro, maior vai ser a possibilidade de você extrair esse alfa. As planilhas do fluxo gringo, que dizem ser planilhas quantitativas, modelos quantitativos, sei lá o quê, não tem nada de quant. Primeiro que o pessoal pega o notional do ativo, o notional das posições da corretora, ou seja, eles pegam tudo que a corretora tem posicionado, eles abrem o Times in Trades, pegam aquele valor que tem no saldo de evolução de tempo das corretoras, eles pegam aquele valor de contrato comprados, enfim, a quantidade de lotes comprados ou vendidos em determinado ativo, eles pegam esse valor e multiplicam pelo valor no notional do ativo, pelo valor cheio do ativo. E eles falam que isso daí é o saldo líquido dos gringos e dos investidores pessoas físicas. Como que é pessoa física e como é pessoa jurídica? Eles classificam se é pessoa física ou pessoa jurídica mediante a localidade, a nacionalidade da corretora. Por exemplo, o JP Morgan está comprando, então tem institucional comprando. O Goldman Sachs está comprando, então é investidor institucional que está comprando. É a XP Investimentos que está comprando, então é investidor pessoa física, sardinha que está comprando. Aí você faz o oposto. Não tem sentido. Então o pessoal plota uma linha, um histórico, e esse histórico eles falam assim, se investidor pessoa jurídica estiver comprando, a curva vai subir, se a curva vai subir, o ativo subjacente vai subir também. Então não tem tanto sentido. Seria algo mais ou menos dessa forma, assim, olha, se eu desenhar graficamente, vocês vão entender. Mais pra frente eu pego uma planilha e abro para vocês e mostro a cagada que é essa parada. Deixa eu desenhar aqui um plano cartesiano, aqui é preço, aqui é tempo. A gente aqui teria, por exemplo, o fluxo gringo. Aqui é investidor, pessoa jurídica, investidor institucional. A curva está assim. Na teoria, em tese, pelo que o pessoal do fluxo gringo ensina, o ativo deveria seguir também dessa forma. Vamos tirar aqui uma conclusão. Se o fluxo gringo, a gente pegar a série histórica do fluxo gringo, o que uma série histórica é? É algo que tem uma série de preços que andam em função do tempo. É simplesmente isso. Aqui eu tenho os preços e aqui eu tenho o tempo. Isso daqui é uma série histórica, que eu tenho os valores da minha série histórica. Se eu pegar a série histórica do fluxo gringo, pegar os retornos dela e pegar os retornos do meu ativo, e eu comparar eles, por exemplo, usando um método de correlação, o que a correlação vai fazer? Ela vai dizer para mim assim, olha, daqui eu vou ter a variável dependente, que vamos chamar de variável D, a variável dependente. É a variável que a gente vai explicar. A gente tem aqui a variável explicativa. A var E. A variável E, ela explica a variação de D. Certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se a variável E subir 1%, a variável D também vai subir 1%. Isso é o que a gente chama de correlação. Então, se a gente pegar e calcular a correlação entre a série histórica do fluxo gringo com a série histórica que a gente quer explicar, a gente vai ver que não tem uma correlação. Não tem relação. Então, o pessoal está operando com puta de um achismo ridículo. E a ideia dos modelos quantitativos é justamente o oposto disso. É operar com base em dados e remover esse viés, remover esse achismo da operação com dados. E aqui a gente não está removendo esse viés, a gente está operando exatamente com esse viés, e é esse que é o problema, e é por isso que eu bato na tecla, e é por isso que eu estou criando esse treinamento para a galera parar de fazer merda, para a galera parar de comprar coisas idiotas. Simplesmente isso. Então, a relação que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, o modelo quantitativo não é uma planilha mágica, não é uma planilha quântica, não é um indicador mágico, isso não existe, simplesmente não existe, tá? A ideia central de um modelo quantitativo é sistematizar fenômenos. Deixa eu mostrar aqui para vocês que vai ficar mais fácil mesmo de eu ficar falando, tá? Os modelos quantitativos, eles são representações matemáticas de fenômenos naturais. Como assim fenômeno natural? Jeff, o que é um fenômeno natural exatamente? É tudo que acontece naturalmente. Eu poderia substituir esses fenômenos naturais aqui, deixa eu dar um rabiscão aqui, olha, vamos tirar aqui, ó, fenômenos naturais. A gente poderia trocar fenômenos naturais por ineficiências, tá? O que seria uma ineficiência? É algo que a gente consegue explorar no mercado que meio que não está precificado no preço ainda. Vou colocar aqui, ó, ineficiências. Ineficiências. Tá faltando alguns acentos, mas não importa. Então, é algo que a gente pode explorar, é uma informação a mais que a gente pode tirar vantagem, a gente se posicionar à frente, a gente conseguir captar algum movimento de mercado, tá? Então, o modelo quantitativo ele é a representação matemática de um fenômeno natural. A gente vai encontrar esse fenômeno e a gente vai criar
toda um modelo, a gente vai criar toda uma representação, a gente vai criar toda uma equação por trás desse fenômeno natural para a gente conseguir representar ele de uma forma simples, para a gente conseguir monitorar esse fenômeno. Então o modelo quantitativo ele é isso, ele é a representação matemática de um fenômeno. Mas e aí, beleza, eu entendi, Jeff, é a representação matemática de um fenômeno. E qual o fenômeno? E o que a gente está modelando? A gente modela preço, a gente modela tendência, a gente modela retornos à média, a gente modela sentimento. É esse o tipo de racional que a gente vai ver daqui para frente. Aqui, em fenômenos naturais, a gente pode comparar eles, como por exemplo, vindo para o mundo real, a gente pode prever aqui modelos para previsão de terremotos. A gente vai usar um modelo matemático, quantitativo, para fazer a previsão de terremoto, é quando placas tectônicas se chocam e fazem uma liberação de energia. Aqui a gente tem o modelo da escala Richter. Eu não vou pegar o modelo, a equação por trás dele, etc, e rodar aqui com vocês, não tem nem sentido. Futuramente até posso pensar. Mas aqui a gente pode ver a escala Richter, tá vendo? Que vai de -1 até 8.9, que se eu não me engano foi a maior e que já foi registrada. A questão aqui é, ele modela pra gente e ele diz pra gente quando que vai ter muita liberação de energia, quando vai ter pouca liberação de energia. Tem um colega meu que ele trabalha numa grande gestora, não tenho ideia de como ele fez isso, mas ele me passou apenas o insight, o racional. Ele adaptou o modelo da escala Richter para entender qual que vai ser o aumento, você vai ter uma expansão ou uma grande contração de volatilidade em determinado ativo. Ele usa isso para modelar eventos de cauda longa. Eventos de cauda longa são eventos que dificilmente acontecem. Já está no nome, é cauda longa. É algo que está muito longe da média de frequência de repetição de determinado evento. E aqui a gente tem uma outra representação. Depois eu passo para vocês esse paper para vocês conseguirem pelo menos digerir um pouquinho do que é a escala Richter e ver se vocês extraem algum insight racional para vocês. O ponto aqui é o seguinte, o cara ele pegou simplesmente um modelo que faz previsão de terremotos e adaptou e colocou para rodar no mercado. Isso é bizarro. Aqui um outro exemplo são os modelos de previsões de tempo, tá? Os modelos de previsão de tempo, eles usam N features, N variáveis, para eles conseguirem estimar onde vai chover, se vai chover, a intensidade da chuva. A gente tem um modelo que faz a previsão do tempo, é um modelo preditivo. A gente encontrou um fenômeno natural, que é a chuva, a geada, o clima, a temperatura. A gente modelou esse fenômeno matematicamente e a gente consegue visualizar ele tranquilamente agora. Vindo para o mercado, a gente pode usar modelos matemáticos, modelos quantitativos para fazer previsão de preços, tá? Aqui tem um exemplo bem legal de um modelo da Reuters. Aqui é um modelo de processamento de linguagem natural. O que o modelo de processamento de linguagem natural vai fazer exatamente? Ele é um modelo que tem como base textos. A gente pode pegar esses textos da onde, Jeff? De notícias, de menções no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no TikTok, não importa. A gente vai pegar essas palavras, a gente meio que vai pegar um dicionário e vai linkando as palavras. O modelo, ele não entende o que é uma palavra, o que é um vá merda ou o que é um eu te amo. Ele não consegue diferenciar isso, ele não sabe. A gente vai transformar esses textos em números. Quando a gente fizer isso, a gente pode adicionar um bias, um peso a cada uma dessas palavras que foram transformadas em números. E palavras negativas, que trazem um teor negativo para a frase, a gente pode atribuir pesos negativos. E palavras que têm um viés positivo, otimista para a nossa frase, a gente pode atribuir pesos positivos. Dessa forma, a gente vai conseguir pegar, por exemplo, notícias, falas de policymakers, que são membros, por exemplo, do Banco Central, o Haddad, o Roberto Campos Neto, o Galípolo, a Lagarde do Banco Central Europeu, os membros do Banco Central Americano, como por exemplo o Powell, o Bullard e vários outros membros, a gente pode pegar as falas deles, quando eles estão dando uma entrevista, a gente coloca um modelo de processamento de linguagem natural para tratar as falas desses policymakers e dá para a gente um viés. Por exemplo, se eles estão hawkish, se eles estão dovish, que são simplesmente arquétipos dos membros do Banco Centrais. Se eles querem uma política monetária contracionista, mais restritiva, uma política monetária mais expansionista, mais aberta, para crescer a economia. Então aqui a gente visualmente, a gente tem aqui a média móvel de sentimento do Bitcoin. Se eu não me engano, isso daqui é a média móvel com base em menções nas redes sociais, tá? Nos últimos 30 e 90 dias. Acho que é o ratio dos 30 e 90 dias. E aqui a gente pode ver que ele começou a dar previsões negativas mais ou menos por aqui. Teve um lag, mas deu para extrair um alfa bizarro. Depois é que ele deu para a gente
essa operaçãozinha de compra. Não vou ficar nesse cronograma de falar, deu compra, deu venda, porque o modelo ele simplesmente ele é sistematizado, e pelo fato dele ser sistematizado, a gente consegue falar, porra, é bom ou não é, só pelo backtest. Então não precisa de ficar, aqui deu compra, aqui deu venda. Mas só a fim de curiosidade, aqui deu outra compra, aqui deu uma venda. Essa venda deu para captar isso. Essa compra foi mais ou menos aqui, deu para captar tudo isso daqui mais ou menos. Enfim, o modelo é sensacional, tá? A descrição rápida aqui, a gente tem o modelo de PLN, que é processamento de linguagem natural, e aqui ele analisa grandes volumes de dados textuais, que vem de notícias, relatórios financeiros, postagens de redes sociais e vários outros meios de comunicações, tá ok? E, especificamente, ele faz previsões de tendências pra gente, ele estima a direção do preço com base nessa média móvel de sentimento. Essa média móvel ela não tem como base o preço, ela tem como base as notícias, o sentimento que cada uma dessas notícias vão trazendo pra gente, tá? Então a ideia do modelo é aproveitar a psicologia coletiva do mercado para antever variações de preços e tendências. É simplesmente isso. É uma parada incrível. Isso daqui é incrivelmente sensacional. Principalmente quando você roda isso. Você fala, caralho, Jeff, é caro e é difícil. É caro e é difícil. Por isso você não precisa pagar. Porque tudo que você está vendo aqui, a depender da sua dedicação, você pode construir sozinho, do absoluto zero, dentro do teu quarto, sem ajuda de ninguém. Esse que é o poder de você trabalhar com modelagem quantitativa. Não vai depender de plataforma, você não vai poder depender de sala adicional, por exemplo, que é uma puta de uma merda disso daqui. Você não vai depender de, por exemplo, indicadores mágicos, você vai depender de porra nenhuma. É você por você. No caso, você vai ser o único responsável pelo seu sucesso dentro do mercado financeiro quando você trabalha com modelos quantitativos. Pelo fato deles serem baseados em dados e não em achismo, você te dá uma puta de uma liberdade para você operar à risca, sem medo, sem cagaço e fazer muita grana no mercado financeiro com dados de forma sistematizada. Diferente das outras estratégias, análise técnica, que é uma besteira do caralho, análise de candles, aquela besteira. Aí aqui tem um candle mãe grávida. O mercado ele vem aqui numa tendência de queda. Aí aparece aqui essa porra aqui, acho que é um doji, vamos chamar. Aparece um doji, então o mercado milagrosamente vai voltar para cima. Ou, o mercado aqui andando. Aí forma aqui um ombro, uma cabeça e um ombro. Aí quando perder isso daqui, a gente pega, entra nesse pivô e carrega essa projeção aqui para baixo e sai aqui. Meu, isso aqui é bizarro de idiota. É babaca. É babaca. Então é um achismo nojento. Isso daqui não, aqui são dados. E é isso. Isso é lindo, isso é incrível. Falei para vocês sobre geração de alfa no começo dessa aula. E os modelos, eles têm como objetivo geração de alfa. O que porra que é essa de alfa, Jeff? Alfa são lucros acima do benchmark. Vamos supor que você estabeleça como benchmark. O que é um benchmark? É simplesmente uma referência. É uma referência para rentabilidade. O benchmark que o pessoal mais usa no Brasil é o CDI e o Ibovespa. Vamos supor que a gente tem uma bola de cristal e a gente saiba que no longo prazo a gente vai tomar risco no mercado e no final do ano, a gente tomando risco, a gente vai ter aí um lucro líquido de 10%. E o nosso CDI está pagando 12% ao ano. Se você sabe que no final do ano você vai ganhar 10%, para que merda que você colocou o dinheiro numa estratégia que está operando no mercado de risco e não colocou na bosta do CD, que está pagando 12, essa estratégia está pagando 10? Então é simplesmente isso. A gente quer um modelo que renda acima do benchmark. Se ele não render acima do benchmark, não vou me dar nem o esforço de pegar e implementar um modelo, porque eu posso simplesmente deixar ele parado no CDI, ele vai me render um CDI sem estresse, livre de risco, sem dor de cabeça. Tanto que o CDI a gente normalmente chama de risk free, é o risco gratuito, não tem risco. A gente vai tomar risco de graça lá, não tem risco, não tem dor de cabeça. O risco máximo é o país quebrar, mas é difícil, é praticamente impossível. Então a relação é essa. Então o alfa, eles são lucros acima do benchmark, tá? Aqui tem uma estratégia que eu peguei aqui para vocês como exemplo, e aqui a gente tem o Ibovespa, tá? Aqui o Ibovespa, vamos falar aqui que ele rendeu, ele estava pagando aqui pra gente, sei lá, aqui nessa faixa, deixa eu fazer uma traçada. Aqui mais ou menos ele deveria estar rendendo aqui pra gente mais ou menos aí 70%. E a estratégia ela estava rendendo aqui pra gente mais de 220%. Vamos arredondar aqui, tá? Vamos supor que o Ibovespa aqui estava rendendo 80%. E a nossa estratégia rendeu 220%.
Qual que foi a porra do nosso alfa aqui? Foi 80 menos 220. O valor, esse resultado, foi o alfa que a gente gerou. Foram os lucros acima do nosso benchmark. Ou seja, se o benchmark ele rendeu 10 e a nossa estratégia rendeu 12, a gente teve um alfa de 2%. Se o nosso benchmark rendeu 10 e a nossa estratégia rendeu 9, a gente teve um alfa de menos 1%. A gente perdeu 1%. Foi um custo de oportunidade. Então, a ideia dos modelos é geração de alfa. Às vezes você tem um modelo que até gera retornos, mas não gera alfa. No mercado, a sua estratégia está gerando beta, está gerando lucros igual ao Ibovespa, praticamente, ou até inferior ao Ibovespa. A ideia é buscar alfa. Se não gerar alfa, coloca no CDI. Se gerar alfa, aloca na estratégia e coloca o máximo de dinheiro que você conseguir, deixa essa porra carregando. Esse é o racional. O modelo quantitativo é a representação matemática de um fenômeno natural que visa a geração de alfa. É essa a parada, tá? Vamos voltar à parada do fluxo gringo. Duvida que essa merda gere alfa. Não gera alfa. Não gera resultados. E é besteira. Eu tô falando muito sobre isso daqui, que antes de eu vir gravar essa aula, eu dei uma rodada no meu vídeo do Instagram, coisa rápida. Aquela liberação de dopamina. E eu caí no anúncio, o anúncio de um assessor de investimentos que me entrou em contato comigo há um tempo atrás, queria que eu divulgasse a assessoria dele, etc, para vocês, etc, etc, etc. E agora, eu lembro que na época o cara não operava, não sabia de porra nenhuma, que tava trocando um monte de ideia comigo, querendo entender o que eu fazia sobre modelos, etc. Nem sabia que existiam modelos quantitativos. E o anúncio do cara era o seguinte: pessoal, estou liberando aqui a estratégia que eu demorei 5 anos para aprimorar. É a estratégia, é o dashboard da planilha do fluxo gringo. E a planilha do fluxo gringo tinha os personagens do Street Fight, um soltando aquele Hadouken um pro outro. Aí aparece o outro, aí aparece sei lá o que Júnior, aí aparece sei lá o que de investimentos, aparece sei lá o que um assessor que virou trader da hora para outra. Essa parada do fluxo gringo tá pancando, tá muito popular, porque o varejo gosta desse tipo de coisa. Então, aquilo não gera alfa, aquilo não é testado, aquilo não foi treinado, não passou por um processo estressante para fazer o modelo dar errado. Quando você tem um modelo quantitativo, você tem que forçar ele a dar errado, você tem que fazer o máximo de modelo dar errado. E se ele sobreviver a tudo isso, a todos esses testes de estresse, aí sim você vai rodar um modelo. Além disso, não tem sentido rodar um modelo. É simplesmente isso, tá? Aqui tem duas pessoas exemplaços de gestores quantitativos, de traders, de gestores quantitativos, que são referências para o mercado. Esse cara aqui, ele é o Jim Simons, ele é um matemático, se não me engano, ele é matemático teórico ou físico teórico. É algo equivalente ao que o Einstein fazia, tá? Que ele teorizava muitas coisas, coisas brilhantes, e depois alguém ia lá, testava e executava. O Jim Simons, ele é um gestor, ele desenvolveu um fundo, ele criou um dos maiores fundos quantitativos da história. Acho que até o maior fundo quantitativo da história, que é o Renaissance Medallion, Renaissance Technologies. O Renaissance Medallion, ele vem batendo uma rentabilidade bizarra, em cima de alguns múltiplos bilhões de dólares, tá? A rentabilidade anualizada, se não me engano, ela tá aqui, olha. Isso daqui é ridiculamente bizarro. Retornos... Esse aqui é o retorno descontado que vem direto para o investidor. Aqui, olha. Enfim, não vou ficar ditando isso daqui, mas historicamente, na média, ele está pagando aí 30%, 40% ao ano em cima de bilhões. Ou seja, o cara está fazendo 100 bilhões, virar 100 bilhões todos os anos. Isso é bizarro. O fundo dele é fechado apenas para ele e para funcionários da própria Renaissance Medallion. E qual que foi a parada aqui, o insight? A gente não sabe o que ele está fazendo, porque o que eles fazem lá deve ser protegido por uma puta de uma caixa preta, ninguém nunca vai saber. O racional é o seguinte: o Jim Simons ele encontrou uma ineficiência. O fundo dele tem uma característica muito peculiar, que eles têm um valor teto de captação, ou seja, um valor teto de valor que eles conseguem rodar para explorar uma ineficiência que eles encontraram. Se eu não me engano, acho que 80 bilhões, enfim, vamos entrar no consenso com 80 bilhões, e depois alguém me corrige. O fundo do Jim Simons consegue rodar com até 80 bilhões. 80 bilhões é o máximo, tá? A gente tem algo que a gente chama de impacto de mercado. Quanto mais dinheiro a gente aloca numa estratégia, maior vai ser o impacto de mercado, a variação de preços. Isso, o Jim Simons conseguiu ter um modelo com o impacto de mercado dele máximo, aparentemente, não vou confirmar porque ninguém sabe isso, mas aparentemente porque eles não aumentam o NIT, o notional da gestora, o capital, a custódia da gestora.
Eles têm uma custódia máxima de 80 bilhões. Eles exploram ao máximo essa ineficiência. Isso prova que a ineficiência que o Sabas encontrou, ela é limitada. Porém, eles vêm gerando um alfa bizonho, um alfa gigantesco dentro do mercado. Aqui, se eu não me engano, é a taxa de administração deles, a taxa de performance, aqui o retorno para o investidor e aqui a custódia, tá? O tamanho do fundo. Enfim, é algo big, é gigantesco esse cara. E a abordagem dele é totalmente quantitativa, tá? Então, o fundo dele, a Renaissance Medallion Technologies, é o líder na utilização de modelos matemáticos e algoritmos avançados para identificar oportunidades no mercado. E eles se destacam pelos seus setores excepcionais dentro do mercado. Ele tem como formação, ele tem formação em matemática e aplicações de técnicas quantitativas para o mercado financeiro. Elas revolucionaram a maneira como a galera pensa e raciocina dentro do mercado financeiro. Ele trabalhava, não sei se foi na Segunda Guerra Mundial, na Primeira, enfim. Ele trabalhava com a decodificação de códigos, de textos, de mensagens dos inimigos e dos amigos, dos parceiros dele na época do exército. Isso daí com certeza deve ter ajudado muita coisa ele na hora de identificar padrões no mercado. Enfim, aqui eu estou falando é apenas teoria. Mas o fato é, o cara é big, o cara é gigantesco. E ele trabalha com modelos quantitativos, é referência. Outro grande exemplo é a nossa baby, a nossa princesa, a Leda Braga. A Leda Braga, carinhosamente apelidada pelo mercado como Rainha dos Quants, ela também tem uma gestora quantitativa que é a Systematica Investments. Ela tem várias palestras, ela fala bastante sobre a abordagem dela. E aqui do lado a gente tem o retorno acumulado de um dos fundos dela, 49%, frente a 14% do CDI. Ou seja, ela rendeu ali praticamente 35% acima do nosso benchmark. Ou seja, o alfa dela foi 35%. É bizarro isso, tá? A Rainha dos Cantes, por conta da Systematic Investimentos, que se destacou no mercado financeiro pela sua abordagem inovadora com os modelos quantitativos. Se não me engano, ela foi uma das primeiras mulheres no mercado, acho que até uma das primeiras no mercado mesmo brasileiro, a rodar investimentos sistemáticos. Isso daqui é bizarro. A sua fundação da Renaissance, da sistemática, se não me engano, foi em 2015, depois eu confirmo isso daqui para vocês. E a sistemática, ela aplica análises matemáticas e algoritmos complexos para identificar oportunidades no mercado, do mesmo jeito que o Jim Simons faz, tá? Ela demonstra uma puta de uma eficácia com a sua abordagem quantitativa na geração de rentabilidade, na geração de alfa. E o foco rigoroso em dados e modelos quantitativos é central para o fundo de investimentos dela. Ela busca estratégias, abordagens sistemáticas para extrair valor dos mercados globais. Eles não se limitam ao mini dólar, mini índice, igual a maioria dos investidores. Isso é bizarro, isso é bizarro. Esses dois aqui são duas grandes referências do mundo, do mercado, da indústria de fundos quantitativos. Agora vindo aqui para a parte mais, não vou falar técnica, mas para a parte conceitual ainda, a gente tem duas classificações. A gente tem três classificações, mas eu vou falar apenas sobre duas e vou me aprofundar em uma com vocês. A outra que não está aqui é a classe de black box. Eu vou falar um pouco rapidamente no final. Os dois principais tipos de modelos são os modelos de pricing data e de fundamental data. Os modelos de pricing data são modelos que derivam de preço, de volume, de volatilidade implícita, de volatilidade realizada, de dados que emitem sentimento para o mercado, como por exemplo menções no Twitter, no LinkedIn, que foi como eu mostrei para vocês ali no modelo da Reuters. Tudo isso são modelos de pricing data. A gente tem três subclassificações dos modelos de pricing data, que são os modelos de tendência, de reversão média, que é o famoso pair trade, e os modelos de sentimento. Os modelos de tendência, eu desenho aqui entre aspas, um plano cartesiano para vocês. Os modelos de tendência já está no nome, modelo de trade follow. Ele busca identificar a tendência do ativo. Ele quer identificar quando o ativo ele vai fazer um movimento desse tipo. Isso daqui eu vou colocar aqui de TF, tá? O modelo de trade follow, ele busca modelar esse tipo de movimento. E a gente tem os modelos de reversão média. Os modelos de reversão média, eles buscam modelar esse tipo de fenômeno aqui, olha, esse tipo de movimento. Movimento de reversão à média, tá? Movimento de, não necessariamente reversão à média de 21, 50, de 200 períodos, não. Ele visa a gente pegar o movimento de retorno, tá? Um retorno a um centro gravitacional que não sabemos qual que é. Vamos colocar aqui de PT, de P-Trade. Vou colocar PTR, tá? P-Trade, Trading.
pair trading. Por que você colocou tudo isso, Jeff? Porque PT é um nome muito feio. E os modelos de sentimento, eles podem fazer uma mescla disso daqui. Como assim uma mescla, Jeff? Eles podem modelar tanto uma tendência quanto uma reversão à média. Ou um movimento lateral, tá? Isso daqui é um modelo de sentimento. Vou colocar aqui STM. Essa é a ideia central. Qual que é o melhor, Jeff? Trend follow, sentimento ou pair trading? Não tem melhor. O ideal é você fazer um mix. Cada um dos seus modelos tem que ser composto por 3 desses racionais. Um te dá a tendência, o outro te dá um timing de quando sair do trade. Por exemplo, você fez aqui um trade por causa do modelo de trend follow. Você vai sair quando o modelo de pair trade der o sinal para você. Que ele vai indicar, por exemplo, uma absorção, uma exaustão. Ou quando o sentimento começar a inverter. Não tem melhor, mas o céu é o limite, quando a parada é modelagem e desenvolvimento. E aqui a gente tem os modelos de Fundamental Data. A gente tem os principais, tá? A gente tem os modelos aqui com base em P&L, Growth, EBITDA. A gente tem outras principais classificações, que são aqui os modelos de Growth, crescimento, os modelos de Quality, qualidade, vou colocar aqui Quali, crescimento, qualidade e valor. Eles literalmente modelam isso. Eles tentam buscar empresas de qualidade com base na análise de dados, que tem qualidade de fundamento, tem uma saúde financeira boa. Os modelos de valor, buscam empresas de real valor, que estão muito descontadas. E growth são os modelos que buscam encontrar empresas que têm um alto potencial de crescimento com base em fundamentos, tá? Tem muita coisa aqui em relação à didática, a literatura dos modelos de Fundamental Data, pelo simples fato de que a gente pode usar todos esses tipos de dados, EBITDA, o EBIT, o P&L, o LAGIR, várias variáveis desse tipo que estão dentro da RE da empresa, por exemplo, dentro do fluxo de caixa, o fluxo de caixa descontado, do projetado, enfim. A gente pode usar essas informações para criar os modelos de Fundamental Data. Porém, os modelos de Fundamental Data mais legais que eu conheço são modelos que projetam e criam para a gente estimativas para como que vai sair o EBIT da empresa na próxima temporada de balanços, por exemplo. Ou como que está a saúde financeira, ou ainda melhor, os modelos de Fundamental Data, eles fazem projeções para a gente de tudo que diz respeito à saúde financeira de algo. Aí eu te pergunto, o que diz respeito à saúde financeira de uma moeda? A economia? É o PIB, balança comercial, juros de inflação, emprego, desemprego. Então, essas variáveis, a gente pode modelar elas usando modelos de Fundamental Data. A gente pode projetar, por exemplo, um modelo de inflação, a gente pode projetar, sei lá, o CPI, o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, com base em o preço de produtos no supermercado. Caralho, como que a gente vai fazer isso? A gente pode usar os marketplaces online, os e-commerces online. A gente vai criando uma série histórica com os preços desses produtos e a gente vai acompanhando a elevação de preço desses produtos. Isso é muito louco, isso é bizarro, tá? Então, esses aqui são os dois principais tipos de modelos. A gente tem algumas subclassificações. Vamos falar agora sobre pair trade. O modelo de pair trade que eu tenho, que eu uso e que eu mais gosto é o estoque. O estoque, isso daqui foi até hoje no dólar, olha. Hoje, ele deu pra gente uma vendinha pontual. Hoje teve CPI. O mercado subiu forte. Foi até uma região, uma faixa de venda, uma região de venda. Deu a venda, deve ter caído aqui uns 40 pontos. Depois deu pra gente aqui uma compra. Subiu mais uns 40 pontos. E depois deu outra venda pra gente. E caiu mais sei lá quantos pontos. Depois veio de novo, deu outra venda. E caiu mais sei lá quantos pontos. Isso é bizarro. E aqui de novo, enfim, vou ficar discordando o job, tá? A ideia desse modelo, ele é um modelo de volatilidade estocástica e ele tem como objetivo central estimar as faixas de volatilidade de um ativo, tá? Essas faixas, elas são usadas para dar um timing de entrada para uma operação, não necessariamente dizendo que é ponto de compra ou ponto de venda. A gente pode usar como ponto de compra e ponto de venda partindo do ponto que a gente não tem nenhum driver. Se não tiver driver, a gente pode operar essa daqui à risca, tá? Driver é algo que não está descontado no preço ainda. E um dos meus modelos mais eficientes é esse daqui, é o estoque. E ele gira em torno de uma teoria de que todo ativo não estacionário, ele sempre vai retornar a um centro gravitacional. A graça dos modelos de pair trade é descobrir qual que é esse centro gravitacional. Aqui no caso eu uso alguns fixos. E essa aqui é a brincadeira. Isso é legal. A gente modela a vol
e quando o mercado não dá uma vol, e se não tiver motivador para ele dar mais uma vol, a gente pega e entra buscando esse retorno à média. É bizarro esse racional. A gente tem uma de trade follow, o AVAT. Eu gosto mais do Delta AVAT. O AVAT, ele basicamente ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aqui pra gente a média no tempo T, a média no tempo T aqui no caso, olha, que a gente tem, nossa, ridículo esse M. A gente tem aqui a média, esse sinalzinho aqui em cima representa uma média, então a gente vai ter a média, vou colocar aqui, a média, não, igual porra nenhuma. A gente tem aqui a média do volume. Aqui eu vou digitar vol para simplificar, mas é volume, não é volatilidade. É a média do volume no tempo T menos 1 menos a vol, o volume, no caso, no tempo T0. Esse T menos 1 significa ontem. E isso daqui é o agora. Então, esse T menos 1 vai de T menos 1 até T menos N. Vamos substituir aqui, então, esse 1 por N. E a gente, o que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar aqui, olha só, que a gente tem o volume às 1 hora da tarde. A gente vai pegar o volume das 1 hora da tarde do ativo nos últimos 10 anos. Vai pegar a média. E a gente vai pegar essa média e vai subtrair pelo valor atual. Essa vai ser a distorção, tá? Que é o que a gente chama de distorção. O AVAT, ele é o Average Volume at Time. É a média de volume no tempo. E ele mostra quando a gente tem uma distorção, olha só. A gente tem uma distorção de preço e volume. Ele é bizarro esse modelo para rodar fora do Brasil. Eu uso muito ele no mercado internacional como se fosse um screening, atrás de oportunidades explosivas, que isso é muito comum lá. Aqui no Brasil a gente dificilmente vê um ativo subindo 100, 200, 300% num único dia. Mas lá nos Estados Unidos isso é extremamente padrão, isso acontecer todo santo dia. E isso falando apenas sobre papel e objeto. Se a gente considerar as opções, é mais bizarro ainda, tá? Esse modelo ele vai calcular a média de volume dos ativos de milissegundo em milissegundo e vai dar pra gente uma média de volume precisa para determinado momento. Ele é bizarro. Eu acho que eu tenho um previewzinho aqui na mentoria para vocês. Deixa eu pegar aqui. Olha só, se eu não me engano, está aqui no módulo de modelagem avançada, que é o módulo 11. A gente tem um screening que fala exatamente sobre isso. Se eu não me engano, não, está no módulo de Quantitative Trading, módulo aula 18. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente. Deixa eu carregar aqui, eu já volto. Aqui no caso, o que a gente está vendo? A gente tem o AVAT já no screening aqui dentro, tá? Aqui a gente pode ver que o AVAT está rodando aqui. Ele é exatamente isso daqui. Aqui eu tenho o AVAT padrão, que eu mostrei para vocês ali era o Delta AVAT. Aqui no caso, a gente pode ver os ativos que estão tendo uma distorção de volume. Que nesse dia a distorção foi em Magazine Luiza, teve distorção também em HP Vida, teve distorção também em Via e teve distorção em Melius também, que é Cash 3. Que a gente poderia deixar isso daqui no radar para montar uma posição e rodar algum outro modelo, por exemplo. Isso daqui é bizonho, isso aqui é bizarro, muito louco. Isso daqui foi um exemplo para vocês de modelo de trade follow. A gente tem os modelos de sentimento. Eu tenho um modelo muito bizarro de sentimento. A gente não tem nome para ele, a gente fala que é um modelo de logística, tá? Esse modelo aqui, ele faz acompanhamento de toda a logística global. Ele vai monitorar tanto o fluxo de importações, exportação das embarcações, até o fluxo de importação e exportação de aviões, por exemplo. Todo o tráfego aéreo, a gente monitora o tráfego aéreo, marítimo, terrestre, no que for possível. Isso é bizarro. Isso daqui ajuda a gente a entender quando vai ter um choque de, por exemplo, oferta e demanda, ou quando vai ter um atraso da entrega de matéria-prima, ou quando vai ter um aumento repentino de embarcações em determinado porto. Esse print aqui eu tirei, não lembro a data exatamente, mas nesse dia específico a gente teve um aumento repentino de petroleiros na costa leste dos Estados Unidos. O que isso daqui significa? Significa que tinha muitos petroleiros na costa leste dos Estados Unidos, muito mais do que a média. Se tinha muito petroleiro lá, de um país que exporta petróleo, eles foram lá para comprar petróleo, para pegar petróleo. Isso significa que na balança comercial eles estavam comprando muito petróleo, estavam exportando muito petróleo e isso gerou um choque de oferta e demanda, tá? Isso é muito louco. E esse daqui ele é um modelo que usa dados alternativos. O que são dados alternativos? São dados que você não tem uma série histórica meio que pronta.
Se eu falar para vocês, olha, vocês têm aí uma série histórica da quantidade de embarcações que paravam no porto marítimo dos Estados Unidos? Ninguém tem isso. Então, os dados alternativos é esse tipo de coisa. São dados que a gente tem que começar a gerar base do absoluto zero. Por exemplo, Jeff, é difícil a gente conseguir pegar esse tipo de dado. Onde eu consigo encontrar isso daí? Tem facilmente o acesso no Google. É até que fácil. A gente digitar aqui SIA Traffic Marine Traffic. A gente vai ver aqui na lata, olha, as embarcações. Não precisa ter uma Bloomberg para fazer isso. E ainda é melhor. Se eu quiser, eu posso pegar uma API, olha só, Data Services. Aí, Real Time, Predict, Pest, Ship, Database. Aqui eles têm database, é legal. Enfim, eles têm API, só não estou encontrando agora. Você pode passar daqui para o Python e tratar em Python em segundos, isso aqui é muito louco. E aqui a gente consegue ver tudo isso. Se eu clicar em algum dos navios aqui, olha, aqui é um tanker. Deixa eu achar um booker. Aqui não. Navio de pesca, aqui é um navio cargueiro que leva aqueles contêineres gigantescos. O que mais? Aqui navio de pesca. Tankers, se não me engano é petróleo. Putz, não tem as informações que eu queria mostrar pra vocês. Aqui deve ter. Não tem, mas não importa. Para daqui a gente monitorar tudo isso. A gente sabe que, na média, aqui no porto dos Estados Unidos, a média de embarcações de petroleiros é 10. E daí do dia para noite aparece 300. Aumentou bizarramente. Também tem alguns canais importantes, por exemplo, se não me engano aqui tem o canal de Suez. Teve alguns dias atrás uma embarcação que travou aqui. Isso daqui é um canal bem estreito. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Canal de Suez. O canal de Suez ele é minúsculo. Olha só. Aqui, olha. Tem até o exemplo. Um navio da Evergreen. Ele, por um erro de manobra, acabou travando aqui todo o canal. E gerou um puta de um choque de oferta e demanda. As commodities subindo bizarramente, porque ninguém sabia quando isso daqui ia ser desbloqueado. Então esse tipo de oportunidade a gente consegue pegar com esse tipo de modelo. Isso aqui é bizarro. Isso aqui foi louco esse dia, tá? Isso aqui foi muito louco. Não consegui boletar isso, porque não tinha um modelo ainda, mas, meu, foi bizarro isso daqui. Tem outros canais também, deixa eu ver se aparece aqui. Canal deve aparecer aqui já. Não, não vai aparecer, mas enfim, o conceito vocês pegaram. Isso aqui é bizarro, muito louco. Então aqui vocês têm um exemplo de um modelo de sentimento poderosíssimo. A gente pode usar também as opções como indicador de sentimento, mas isso daqui é papo para um outro dia. E aqui para finalizar, comentei com vocês que eu ia falar um pouquinho sobre os modelos Black Box. Os modelos Black Box basicamente é um modelo, normalmente são redes neurais profundas, os modelos de Deep Learning, aprendizado profundo, aprendizado de máquina profundo. A gente dá uma grande camada de dados para ele, eles vão fazer um monte de processamento matemático e vai te dar um output, vai te dar uma previsão, vai fazer uma previsão de um preço e vai ser um modelo vencedor, tá? Então a entrada é convertida numa saída. A gente chama de black box porque a gente não consegue entender exatamente o que está acontecendo aqui no meio, tá? Isso aqui é bizarro. Eu ia fazer uma explicação de uma rede neural para vocês agora, que simplesmente a gente tem aqui uma camada de entrada. Aqui a gente tem essas bolinhas que são os neurônios, eu desenho dessa forma, que é a arquitetura. Cada neurônio vai ser chamado de X, sendo que X vai até N. Então aqui X, N, aqui é um XN, tá? XN, o N pode ser igual a 1 bilhão. E aqui a gente vai ter uma camada oculta, também com N neurônios. E com N faixas também. Ou seja, esses 3 pontinhos aqui podem representar tanto 10, quanto 3, quanto 4, quanto 1 trilhão. E aqui a gente vai ter uma camada de saída, no caso aqui seria uma rede neural de regressão. Todos os neurônios aqui eles vão estar interconectados. Aqui vai acontecer um cálculo matemático que a gente chama de soma ponderada pelos pesos. Deixa eu fazer as conexões. Não vou fazer esse corner job do caralho aqui, de ficar fazendo conexão de neurônio no PPT. Nossa, eu vou sim. Mas a ideia aqui central
é que tudo vai estar conectado. E o principal ponto é, aqui no meio a gente vai ter pesos. Vamos chamar aqui esses pesos de W, tá? Os pesos eles vão estar aqui. E a gente vai multiplicar esse valor que está aqui dentro da rede neural, esse daqui poderia ser um PIB, por exemplo. A gente vai multiplicar o valor do PIB por esse peso. A gente vai multiplicar o valor do CPI por esse peso. A gente vai multiplicar o valor da balança comercial por esse peso. E a gente vai multiplicar aqui, por exemplo, o valor do estoque, que é aquele modelo, vou colocar aqui ST, por esse peso. Depois que a gente fizer isso daqui, vai acontecer uma soma ponderada, no qual vai ser a soma de xn multiplicado por wn. Isso aqui é a soma ponderada. Vai passar para cá. Aqui no final, aqui dentro desses neurônios, a gente vai ter uma função de ativação, que vai definir se vai ou não vai ativar os dados aqui, se vai ou não ativar o neurônio, e vai propagar o dado para frente. Inicialmente os pesos são aleatórios, e aqui a gente vai ter uma previsão. Vamos chamar de P. A previsão ela vai ser comparada com a variável target, ou seja, com o valor real. Se eu queria que o modelo fizesse uma previsão de 1, ele fez a previsão de 2 para mim, a gente vai comparar o erro, certo? Então aqui eu tinha a previsão e aqui eu vou ter o valor real. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a previsão e vai subtrair pelo valor real. E aqui ela vai dar algo para a gente que a gente chama de erro. Erro. Se o erro for alto, quer dizer que a diferença entre a previsão e o valor real está muito alto. Então o que vai acontecer? A gente vai pegar um algoritmo e que a gente chama de backpropagation. O algoritmo de backpropagation, ele vai propagar os dados de trás para frente e vai otimizando os pesos, dando feedbacks para cada um dos neurônios artificiais, dizendo, olha, X1, você foi bom pra caralho, mantém aí o peso. Já o X2, você foi muito ruim, irmão, vai para recuperação, eu vou diminuir teu peso. E ele faz isso e depois ele propaga os dados para frente. Esse processo de ir e voltar, a gente chama de epoch. É o epoch size. Então a gente vai fazer N epochs até reduzir o erro ao máximo, tá? Essa é a ideia. E por que a gente chama isso daqui de black box? Cada um desses neurônios, eles vão ser responsáveis por contribuir pela explicação da nossa variável que a gente quer explicar, da variável dependente, da variável que a gente quer, da variável target. Só que pensa comigo, se o nosso N for igual a 1 milhão, cara, vai ter algumas variáveis, algumas features aqui da camada de entrada que vai ser vai ter um peso tão pequeno que a gente não vai conseguir nem saber o que ele está fazendo exatamente. Vai ser difícil de conseguir identificar o que cada neurônio está fazendo e o que cada neurônio está prevendo. Essa que é a bizarrice dos modelos de black box. Eles são gigantescos e é difícil da gente conseguir digerir o que está acontecendo com eles. É foda, é difícil. Porém, são os modelos mais vencedores que existem. São pesadíssimos, são brutais esses modelos. Porém, não se ilude que é difícil pra caramba também. Principalmente por conta de processamento, custo e dados. Então, o modelo vencedor, ele basicamente, a gente vai fazer uma análise exploratória de dados para buscar uma ineficiência, para a gente explorar ela. A gente vai identificar essa ineficiência, certo? A gente vai falar, porra, toda vez que isso acontece, ou toda vez que o mercado sobe X lá, sei lá quantos por cento, toda vez que o Banco Central faz isso, enfim, encontramos a ineficiência. A gente vai sistematizar essa ineficiência, esse fenômeno natural. Depois a gente sistematizar o fenômeno natural, por exemplo, tem um modelo meu que ele tem como base é como se fosse uma regressão, porém uma regressão meio que móvel, tá? Vocês vão entender que eu vou desenhar aqui. Esse modelo, basicamente, o cálculo dele é a Ptax, não é nem a Ptax, é o fixing do ativo multiplicado por 2,17, vamos arredondar. Isso aqui é o vulgo Euler, é um número de Euler. Então, é o fixing multiplicado por Euler elevado pelo diferencial do log esse aqui é um T, tá? Da taxa BR mais é dividido por 100, menos o log da taxa americana dividido por 100 elevado, aliás, é multiplicado
pelos dias corridos dividido por 252. Essa daqui foi a forma com que eu encontrei de sistematizar o fenômeno. Tá vendo? Então eu tenho uma puta de uma equação aqui. O que essa equação vai me fazer? Ela vai desenhar para mim uma curva de volatilidade mediante o diferencial da taxa de juros. Ela vai me dar uma banda de volatilidade. Porque aqui eu posso tanto multiplicar quanto dividir. Quando eu multiplico, eu vou ter uma superior, e quando eu divido, eu vou ter uma banda inferior. E o nosso dólar, ele tende a trabalhar dentro dessas bandas. E a inclinação da banda aqui, olha, a gente tem, sei lá, tá mal desenhado, a gente tem uma inclinação de 90 graus. Essa inclinação de 90 graus, ela vai responder pra gente X variação do dólar, por exemplo. Isso aqui é bizarro, isso aqui é muito louco, velho. Isso aqui é ridículo, isso aqui é ridículo. Então a gente sistematiza o fenômeno, a partir a gente tem a equação, a gente passa para o Python, e dentro do Python a gente vai testar o fenômeno. A gente testou o fenômeno, a gente passou aqui por um backtest robô, já falo sobre isso, a gente vai escalar o modelo no mercado global inteiro, aliás, num cluster de ativos. O que é um cluster? Como se fosse um bolinho de ativos específicos em que a gente vai operar apenas esse bolinho de ativos parecidos. E aqui a gente vai gerar alfa. Isso é um modelo vencedor, tá? Então os modelos quant são uma representação matemática de fenômenos naturais. É simples. Aqui na parte de backtest que eu falei para vocês, quando eu digo um backtest robusto, um backtest pesado, o que eu quero dizer? Não é você pegar a estratégia, você vai olhar ali no passado, falar, você quer o backtest, tá? Vamos chamar ele de BT, ou BT1. Aí você pegou e viu que a performance, a curva de evolução da estratégia é isso aqui, ó. Nossa, lindo, né? Olha aqui a curva de evolução dela é bizarra. O BT1. A gente tem a curva, tá? Curva linearmente, exponencialmente para cima. Lindo, lindo do caralho. Porém, se você olhar apenas essa amostra por si só, tem uma alta probabilidade de você cair numa ilusão estatística, que é você mentir para você mesmo com números. Que isso é totalmente possível. Que é o famoso overfit. A estratégia ela está tão, mas tão fina que ela roda dentro da base de dados, com dados já conhecidos. Porém, quando você for rodar essa estratégia com dados novos, ou seja, dados desconhecidos, ela não vai funcionar. Ela simplesmente não vai rodar. Ela vai te deixar na mão, porque ela não consegue fazer uma previsão para dados novos. Só consegue fazer previsão para dados que já foram observados, para dados que já foram vistos. E o que a gente faz, Jeff, para resolver esse problema do overfit? A gente pega e a gente divide a nossa base de dados em várias partes, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? A gente dividiu a base de dados em 2 pedaços, aí depois 2 pedaços, só que a base inteira é menor, e foi repetido esse processo várias vezes, tá? Então aqui a gente pegou, sei lá, vamos chutar aqui é 70%. Aqui é 70% e aqui é 30%. Aqui eu peguei 70% da minha base de dados e usei para treinar o modelo. Otimizar parâmetro, hiperparâmetro, correlação, relação, alvo de entrada, saída, etc. A gente fez tudo isso daqui na parte de treinamento. E aqui a parte de treinamento foi boa. Ela me deu essa curvinha aqui de performance, olha. Foi essa curva. E aqui eu tenho o teste. O teste é como se fosse a validação do treino, porque aqui a gente vai ter dados novos. Então, se no treino foi bom, com dados já conhecidos, como que o modelo vai lidar com dados novos? Que vai ser esse o cenário que ele vai lidar dentro do mercado. Com dados novos, ele não foi tão bom assim. Ele não teve essa curva exponencial para cima. A curva embicou para baixo, não foi tão legal. E a gente faria isso daqui repetidas vezes com as bases cada vez menores, para a gente conseguir ter uma acurácia. É isso. Aqui um outro bom exemplo, a gente tem aqui esse backgroundzinho aqui, laranja, amarelo, é o teste, e aqui esse restante é o treino, tá? A gente pode ver que a curva de evolução do modelo no treino, ela foi isso daqui, ou seja, foi bom, depois você vê o drawdownzinho e beleza. E aqui no teste, a curva de performance, ela foi isso daqui. Tá vendo? Se a gente tivesse testado apenas na base de treino, a gente teria avaliado isso daqui. E não essa outra curva aqui dentro, tá? Isso aqui é bizarro, isso aqui é foda demais, é muito bom. Só pra gente matar e concluir essa aula, estamos uma hora já quase aqui. Se o modelo ele não foi treinado, testado, validado e não passou por um processo robusto de stress test, de teste de stress, isso é qualquer coisa menos quant, tá bom? Então toma cuidado com o que vocês olham na internet.
quant, um backtest de um modelo quantitativo, não é você abrir a bolsa do MetaTrader, de um Profit Chart da vida e testar no passado e falar, deu bom no passado, vai dar certo no futuro. Isso não tem nada a ver. O quant mesmo, a gente repete esse processo aqui incontáveis vezes, até o modelo ser bom. A gente já parte também de uma hipótese validada. A gente não fica igual um louco testando um monte de coisas que não tem fundamento em sentido técnico e nem teórico. Aqui a gente divide a base do backtest em 3, para minimizar a possibilidade do overfit. A gente vai testar o modelo em dados novos para ver a capacidade preditiva em dados que nunca foram vistos. O teste de estresse serve para a gente ver os cenários no qual o modelo vai gargalar, no qual ele vai deixar a gente na mão, vai ter gargalo. Como que a gente vai fazer um teste de estresse no modelo? Existe um modelo chamado Monte Carlo. Monte Carlo ele vai fazer o seguinte: a gente vai calcular a volatilidade média do nosso ativo e a partir da volatilidade a gente fala assim, Monte Carlo, meu ativo ele tem essa faixa de volatilidade. Você vai fazer o seguinte, eu quero que você simula com essa faixa de vol a variação desse ativo no futuro 30 mil vezes. Então, a gente vai ter 30 mil simulações no futuro do Ibovespa, por exemplo. Essas simulações, a gente, do mesmo jeito que a gente vai ter aqui um database, um data frame com os dados para fazer esse backtest, a gente vai ter aqui uma curva de Monte Carlo também. E eu posso pegar, transformar isso daqui num dataset, num database, num data frame, uma coluna de uma tabela do Excel e rodar o mesmo modelo que eu rodei aqui, só que aqui. Só que ao invés de rodar uma vez, eu vou rodar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 500 vezes. Vou mostrar um exemplo melhor para vocês. Em breve, vocês vão aprender a rodar tudo isso daqui também. Pelo menos o básico e a introdução vocês vão aprender. Aqui eu peguei algumas caixinhas de ferramentas, que a gente chama de bibliotecas. Vou rodar elas. Aqui eu estou pegando os dados do SPY, desses períodos. Aqui eu estou criando uma estratégia simples a fins educacionais para vocês, que é uma estratégia de cruzamentos, de médias no caso. Aqui rodei, foi. Aqui eu estou calculando o retorno percentual. E aqui eu estou criando a regrinha da estratégia, o sinal. Aqui eu vou rodar as simulações de Monte Carlo. Isso, eu rodei aqui 1000 simulações de Monte Carlo. E aqui no caso, olha só, eu vou pegar a minha estratégia, eu vou simular os retornos da minha estratégia em cenários com outras faixas de volatilidade. Olha só que legal o que vai acontecer. Vai dar pra gente, olha, deixa eu diminuir isso daqui, deixa eu colocar aqui 10, tá? Aqui eu tenho 10 simulações, tá vendo? Cada uma dessas aqui é um cenário diferente com a mesma faixa de volatilidade. Eu vou aumentar agora para 100. Isso aqui são cenários, tá? São cenários possíveis no futuro para o Ibovespa. No caso, não cenários possíveis para o Ibovespa, para o S&P 500. Aqui são cenários possíveis em relação ao retorno do modelo, tá? Isso aqui é o retorno percentual da estratégia em várias faixas de volatilidade. Olha só que legal já. Aqui já tem isso, já fica bem diferente, tá vendo? Isso aqui é bizarro. Então o teste de estresse é, vamos rodar o modelo, beleza, treino, teste, validação, passou. Agora vamos pegar esse mesmo modelo e vamos rodar ele em 300 mil simulações, para a gente estressar ele ao máximo e saber quando ele pode gargalar e quando não vai gargalar. Quando a gente pode usar e quando não pode usar. Aqui a gente tem 100 simulações. Normalmente a gente roda aqui, vamos colocar aqui 10 mil simulações para ver se demora muito para rodar. Esse aqui é um dos problemas também, que o processamento para rodar isso é triste, é depressivo. 5 segundos, 6, 7, 8. Vou pausar e eu volto com o carregar. Olha só, demorou 16 segundos. Ah, 16 segundos, Jeff, que bosta. Não, mas 16 segundos é curto pra caralho. Aqui a gente tem 100 mil, a gente tem 10 mil simulações de Monte Carlo. No caso, cada uma dessas simulações a gente já aplicou o modelo, a gente já tem o retorno do modelo. É isso. E com essas informações, a gente consegue ver que o modelo, em momento nenhum, ele chegou a fechar negativo, tá? Mas enfim, aqui eu não fiz a divisão das amostras, então aqui é overfitting puro. Mas é isso, pessoal. Eu espero que você tenha entendido o que é o modelo quantitativo. Uma horinha para vocês. Se você chegou até o final aqui, comenta aqui na descrição, aqui nos comentários dessa aula. Fala, cheguei aqui, cheguei até o final. Vamos colocar aqui um comentário aleatório. Comentem, deixa eu ver. Comentem isso daqui, olha. Digitem isso daqui, ó. Acetilcisteína, tá? Acetilcisteína. Pausa e escreve aqui, tá bom? A ideia desse treinamento vai ser mais ou menos 8 horas de aula e vai ser 8 horas num curso que você pode matar no final de semana para você não ter que precisar trabalhar mais 8 horas por dia, todo santo dia, com um arrombado enchendo o seu saco. Vamos para a próxima aula, pessoal, falar sobre Python agora.